Bom dia, meu nome é Beatriz Fádua, sou economista do Santander Private Banking e este é o Morning Briefing do dia 5 de dezembro. O crescimento menor do que o esperado da economia brasileira no terceiro trimestre, reflexo em parte da perda de fôlego do consumo das famílias e do setor de serviços, aumentou a expectativa de que a inflação diminuirá e abrirá espaço para corte de juros pelo Banco Central. Com isso, as taxas futuras de juros recuaram ao longo de toda a curva e o Ibovespa superou os 164 mil pontos pela primeira vez na história. Em linha com o clima doméstico favorável, o real ganhou leve força em relação ao dólar. O PIB brasileiro cresceu apenas 0,1% no terceiro trimestre em relação ao segundo, descontados os efeitos sazonais. Olhando para a contribuição dos diferentes setores, o agro cresceu 0,4% em relação ao trimestre anterior, desacelerando na variação interanual. O PIB da indústria subiu 0,8%, desempenho puxado pela indústria extrativa, enquanto os serviços, que têm maior peso na economia, decepcionaram com alta de apenas 0,1%. Dentro do setor, os serviços de transportes foram os que performaram melhor, dado o escoamento da extração mineral e da produção agrícola. Por outro lado, o crescimento da maior parte das categorias arrefeceu em relação ao ano anterior, inclusive o comércio. Pelo lado da demanda, o crescimento do PIB contou com a contribuição positiva dos gastos do governo, investimentos e da balança comercial. O consumo das famílias teve crescimento fraco, assim como as importações também desaceleraram, refletindo a perda de força da demanda interna. Enquanto atividades menos sensíveis ao ciclo de juros seguem puxando o crescimento, as categorias mais cíclicas sentem os efeitos da Selic a 15%. Nesse quarto trimestre, o crescimento da economia deve seguir anêmico. Além de a atividade econômica ainda reagir ao nível restritivo dos juros, teremos a dissipação de estímulos fiscais que impactaram o terceiro trimestre. Também conhecida ontem, a balança comercial de novembro registrou o superávit comercial de 5,8 bilhões de dólares, acima da mediana das estimativas. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, as exportações tiveram alta menor do que a das importações, o que resultou em um saldo comercial menor. Apesar da alta das importações em relação a novembro do ano passado, o movimento de desaquecimento da demanda interna do país segue pesando sobre o desempenho das importações, as quais vêm desacelerando no acumulado do ano. Em paralelo, o Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026, com previsão inédita de um calendário para pagamento de emendas parlamentares. O texto também prevê contingenciamento mirando o limite inferior da meta de resultado primário. Durante a sessão do Congresso, foram incluídos na proposta 2 pontos. Um dispositivo para desconsiderar até 10 bilhões de reais em despesas estatais na meta de déficit primário e outro para vedar no ano que vem a ampliação, prorrogação ou extensão do gasto, assim como a criação de novas despesas obrigatórias. Agora, a proposta passará por sanção presidencial. Nos mercados internacionais, investidores ponderavam os comentários do presidente do Banco do Japão sobre quando o ciclo de aperto monetário no país terminará, o que levou a divisa japonesa a ganhar valor em relação ao dólar. A moeda americana operou com leve alta frente a outros pares fortes. Em compasso de espera, com a divulgação do índice de preços de gastos com consumo americano, que será conhecido hoje, os índices acionários americanos fecharam sem direção única. Se você quiser saber mais sobre esses e outros assuntos, é só acessar o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até semana que vem.